Ele proibiu o filho de casar com uma costureira. Anos depois, viu ela no altar com outro milionário chinês. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A São Paulo dos anos 2020 ainda preservava seus contrastes históricos, especialmente no bairro do Bom Retiro, coração pulsante da indústria têxtil brasileira. Entre as ruas movimentadas, repletas de lojas, ateliês e fábricas, erguia-se o imponente edifício da Vasconcelos Têxtil, uma das maiores empresas do ramo no país. Seu fundador e presidente, Eugênio Vasconcelos, observava a cidade pela janela panorâmica de seu escritório no 30º andar. Aos 62 anos, Eugênio carregava no rosto as marcas de quem construiu um império com as próprias mãos. Filho de imigrantes portugueses que chegaram ao Brasil sem nada além de conhecimento em tecelagem, ele transformou a pequena loja familiar em uma potência que ditava tendências e preços no mercado nacional. Seu lema sempre foi claro para todos que o cercavam: posição se conquista, status se mantém. Aquela manhã de segunda-feira começou como tantas outras, com a reunião semanal da diretoria. Ao lado do pai, Gabriel Vasconcelos, 30 anos, herdeiro único do império, mantinha a postura elegante que aprendera nos melhores colégios internos da Europa. Formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas e com MBA em Harvard, Gabriel era o reflexo perfeito das expectativas paternas, ao menos na aparência. E como fechamento, senhores, proponho a expansão para o mercado do Nordeste no próximo trimestre, concluiu Gabriel, apresentando projeções financeiras impressionantes no telão da sala de reuniões. Eugênio acenou com aprovação discreta, enquanto os diretores aplaudiam entusiasmados. A reunião foi encerrada, e pai e filho permaneceram a sós. Excelente apresentação, Gabriel. Você está pronto para assumir a vice-presidência. O jovem sorriu, mas algo em seus olhos não acompanhava a expressão dos lábios. Obrigado, pai. Ainda tenho muito a aprender com você. Não seja modesto. Em 3 meses você assume oficialmente, e em 5 anos estarei apenas no conselho, observando você conduzir tudo. É o caminho natural. Gabriel assentiu, sentindo o peso daquelas palavras comprimirem seu peito. O caminho natural. Nada em sua vida havia sido natural. Todas as escolhas, da escola à faculdade, das amizades aos relacionamentos, passavam pelo crivo rigoroso de Eugênio. Até mesmo seu apartamento havia sido escolhido pelo pai, a poucos quarteirões da empresa, para otimizar o tempo de deslocamento, como justificava o patriarca. Após a reunião, em vez de retornar para sua sala, Gabriel decidiu visitar o setor de criação, um dos poucos lugares da empresa onde se sentia genuinamente à vontade. Ali, entre desenhos, tecidos e manequins, ele encontrava uma breve escapada do mundo corporativo que o sufocava. Senhor Gabriel, que surpresa agradável! Cumprimentou Dona Zélia, a chefe do departamento criativo, uma senhora que trabalhava na empresa desde antes de ele nascer. Vim ver as novidades da coleção Primavera-Verão, respondeu ele, deixando os ombros relaxarem pela primeira vez naquele dia. Estamos com alguns desafios. Precisamos de algo inovador, mas os designers estão sem inspiração. Gabriel passou as mãos pelos tecidos expostos sobre a grande mesa central. Seda, algodão, linho. Texturas que sempre o fascinaram desde criança, quando escapava das aulas de finanças impostas pelo pai, para observar os artesãos trabalhando. Talvez precisem de um olhar externo, sugeriu. Na verdade, estamos considerando contratar freelancers para trazer novas ideias. Existe uma jovem designer ainda pouco conhecida, mas com um talento extraordinário. Eu vi o trabalho dela na última feira independente de moda. E por que não a trouxeram para uma entrevista? Dona Zélia hesitou antes de responder. Bem, ela vem da Vila Madalena, trabalha em um pequeno ateliê cooperativo. Seu perfil não se encaixa exatamente nos padrões habituais de contratação da empresa. Gabriel entendeu imediatamente. Os padrões habituais eram uma das muitas regras não escritas de Eugênio Vasconcelos.
A empresa raramente contratava pessoas de origens humildes para posições criativas ou executivas, relegando-as à produção e serviços gerais. Traga-a para uma entrevista amanhã. Quero ver o trabalho dela. Mas seu pai... Eu assumirei. A responsabilidade, dona Zélia. Qual é o nome dela? Luísa Batista. Tem apenas 26 anos, mas um talento impressionante com tecidos difíceis. No dia seguinte, pontualmente às 10 horas, Gabriel aguardava na sala de reuniões do departamento criativo. Quando a porta se abriu, ele não estava preparado para o que viu. Luísa Batista entrou carregando uma pasta de desenhos e algumas amostras de tecido. Era uma jovem de estatura mediana, pele morena clara, cabelos cacheados presos em um coque, desalinhado. Vestia uma saia longa colorida e uma blusa branca simples complementadas por acessórios artesanais. Bom dia, sou Luísa Batista, apresentou-se ela com uma voz firme, estendendo a mão para Gabriel. Algo na presença dela, talvez a combinação de simplicidade e confiança, o desarmou completamente. Gabriel Vasconcelos. Por favor, sente-se. A entrevista começou formal com perguntas sobre experiência e formação. Luísa havia estudado moda através de um programa de bolsas da Universidade Anhembi Morumbi, trabalhando simultaneamente como costureira para pagar as despesas. Após a formatura, em vez de buscar emprego nas grandes empresas, preferiu fundar um ateliê cooperativo com outras 3 colegas na Vila Madalena. Por que um ateliê cooperativo? Certamente teria mais estabilidade em uma empresa estabelecida, questionou Gabriel, genuinamente curioso. Porque acredito que a moda pode ser democrática e inclusiva, respondeu ela sem hesitar. No nosso ateliê, criamos peças únicas e também ensinamos costura para mulheres da comunidade. A arte não deveria ser privilégio de poucos. Havia uma paixão em sua voz que contrastava com o pragmatismo dos executivos que Gabriel encontrava diariamente. Quando Luísa abriu sua pasta, revelando seus desenhos e amostras, ele ficou impressionado. Suas criações misturavam técnicas tradicionais brasileiras com linhas contemporâneas, resultando em peças sofisticadas, mas acessíveis. Isto é extraordinário, murmurou ele, examinando um vestido que combinava renda nordestina com corte minimalista. Como você consegue? Esse efeito no tecido? É uma técnica que aprendi com minha avó, que era rendeira em Florianópolis. Adapto o método tradicional para funcionar com materiais modernos. A conversa fluiu naturalmente, estendendo-se por muito mais tempo do que o planejado. Gabriel encontrou em Luísa não apenas uma designer talentosa, mas uma pessoa com visão e propósito, algo que ele secretamente invejava. Gostaria de convidá-la para desenvolver algumas peças para nossa próxima coleção, como freelancer. Inicialmente, propôs ele ao final do encontro. Os olhos de Luísa brilharam de surpresa. Seria uma grande oportunidade, mas tenho uma condição, respondeu ela, para espanto de Gabriel. Qualquer peça que eu desenvolver para a Vasconcelos deve ser produzida seguindo práticas justas, com participação nos lucros para os artesãos envolvidos. Gabriel sorriu admirado com a audácia. Isso não é uma negociação comum na indústria da moda, senhorita Batista. Nem minhas criações são comuns, senhor Vasconcelos. Algo mudou dentro de Gabriel naquele momento. A segurança daquela jovem, sua integridade inabalável mesmo diante de uma oportunidade que muitos aceitariam sem questionar, despertou nele uma admiração imediata. Temos um acordo então, concluiu ele, estendendo a mão. Quando seus dedos se tocaram em um aperto firme, nenhum dos dois imaginava que aquele simples contato seria o início de uma história que desafiaria não apenas as convenções sociais, mas transformaria para sempre o mundo ao seu redor. Nas semanas que se seguiram, Luísa tornou-se presença constante no departamento criativo da Vasconcelos Têxtil. Seu talento rapidamente conquistou o respeito da equipe, e mesmo os designers mais experientes buscavam sua opinião sobre novas ideias. Gabriel, por sua vez, encontrava cada vez mais razões para visitar o setor, sempre com alguma justificativa, profissional que não enganava Dona Zélia.
O jovem patrão nunca se interessou tanto por amostras de tecido, comentou ela certa tarde com seu Januário, gerente de produção há 3 décadas. Em uma dessas visitas, Gabriel encontrou Luísa sozinha no ateliê, concentrada em um bordado delicado que aplicava em um protótipo de blazer. Isso não estava no design original, observou ele aproximando-se. Luísa ergueu o olhar e um sorriso iluminou seu rosto. Inspiração de última hora. Lembrei de um padrão que minha mãe usava nas colchas que fazia quando eu era criança. Gabriel puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, fascinado pela precisão dos pontos. Onde você aprendeu a bordar assim? Na vida, Gabriel. Minha família sempre trabalhou com costura. Minha bisavó era escrava alforriada e sustentou a família como costureira. Minha avó costurava para madames em Florianópolis e minha mãe fazia enxovais para complementar a renda. Cresci entre tecidos e agulhas. A menção casual à história familiar de Luísa fez Gabriel refletir sobre os privilégios que sempre teve. Enquanto ela vinha de gerações que lutaram por sobrevivência, ele crescera em mansões com mordomo e motorista. Você já visitou nossa fábrica principal? Perguntou, querendo mostrar-lhe mais do universo da empresa. Ainda não tive a oportunidade. Podemos ir amanhã, se quiser. Tenho uma reunião lá pela manhã e você poderia conhecer o processo completo de produção. No dia seguinte, enquanto Gabriel conduzia seu BMW conversível pelas ruas de São Paulo em direção à Zona Leste, onde ficava a principal unidade fabril da empresa, Luísa observava a cidade transformar-se gradualmente. Os arranha-céus do centro financeiro davam lugar a bairros mais simples, com pequenos comércios e casas modestas. É incrível como São Paulo parece várias cidades dentro de uma só, comentou ela, sentindo-se estranhamente confortável ao lado dele, apesar das diferenças evidentes entre seus mundos. Eu raramente venho a esta parte da cidade, confessou Gabriel. Minha vida sempre girou em torno do mesmo circuito. Jardins, Itaim, escritório e, ocasionalmente, o litoral. Você está perdendo o melhor de São Paulo, então. A alma da cidade está nos bairros, nas feiras de rua, nos pequenos restaurantes familiares, nas rodas de samba improvisadas. Gabriel sorriu, imaginando como seria conhecer essa outra São Paulo pela perspectiva de Luísa. A visita à fábrica revelou-se uma experiência transformadora. Enquanto Gabriel tratava da reunião administrativa, Luísa mergulhou no universo da produção, conversando com costureiras e operadores de máquinas, aprendendo sobre cada etapa do processo. Quando se reuniram novamente, os olhos dela brilhavam com novas ideias. Gabriel, vocês têm um desperdício significativo de retalhos que poderiam ser reaproveitados em uma linha sustentável. As próprias costureiras me mostraram técnicas de patchwork que fazem em casa com as sobras. O entusiasmo dela era contagiante e Gabriel se viu envolvido na discussão sobre sustentabilidade e reaproveitamento, temas que nunca haviam sido prioridade na empresa, focada tradicionalmente em lucro e expansão. Vamos almoçar, e você me conta mais sobre essa ideia, sugeriu ele. Em vez do restaurante refinado que Gabriel frequentava nas raras vezes que visitava a região, Luísa o levou a um pequeno estabelecimento, familiar a poucos quarteirões da fábrica, onde muitos funcionários da Vasconcelos almoçavam diariamente. Dona Maria, mesa para 2, por favor, chamou Luísa cumprimentando a proprietária como se fossem velhas conhecidas. Você já veio aqui antes? Perguntou Gabriel surpreso. Algumas vezes quando visito fornecedores na região. Eles servem a melhor feijoada da Zona Leste. Sentados à mesa simples coberta com toalha xadrez, Gabriel observava Luísa interagir naturalmente com as pessoas ao redor, tão diferente dele, sempre formal e distante. A comida era deliciosa, o ambiente acolhedor e pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu genuinamente relaxado. Você parece outra pessoa quando sorri assim, comentou Luísa, pegando-o de surpresa. Como assim? No escritório você mantém essa expressão séria, controlada. Aqui, longe de tudo aquilo, você parece mais autêntico. A observação atingiu Gabriel profundamente. Autêntico. Era exatamente o que ele não se sentia na maior parte do tempo.
Talvez porque no escritório eu esteja interpretando um papel que foi escrito para mim, não por mim, confessou, surpreendendo-se com a própria sinceridade. O almoço estendeu-se por quase 2 horas, com uma conversa que fluía, entre temas profissionais e pessoais. Gabriel descobriu que Luísa era apaixonada por literatura brasileira e cinema independente. Ela, por sua vez, ficou surpresa ao saber que ele tocava violão escondido e tinha uma coleção de vinis de jazz. Por que escondido? Questionou ela. Meu pai considera a música um passatempo improdutivo, a menos que seja para cultivar contatos em concertos de música clássica. E o que mais você esconde por não se encaixar nas expectativas dele? A pergunta pairou no ar, pesada de implicações. Gabriel desviou o olhar, incapaz de responder completamente. Nos dias que se seguiram, eles desenvolveram uma rotina de encontros que transcendiam o ambiente profissional. Gabriel conheceu o ateliê cooperativo de Luísa na Vila Madalena, um espaço colorido e vibrante onde mulheres de diferentes idades aprendiam técnicas de costura enquanto compartilhavam histórias de vida. Em contrapartida, ele a levou ao teatro municipal para assistir a um concerto e depois a um pequeno bar de jazz no centro da cidade. Nesses momentos, longe dos olhares da empresa e da sociedade que frequentavam, permitiam-se ser apenas Gabriel e Luísa, 2 jovens descobrindo afinidades que transcendiam as barreiras sociais. Em uma tarde chuvosa de sábado, Gabriel apareceu sem aviso no ateliê. Encontrou Luísa sozinha, organizando retalhos para uma oficina que aconteceria no dia seguinte. Precisava te ver, disse ele simplesmente, os cabelos molhados pela chuva que caía lá fora. Luísa largou os tecidos e aproximou-se dele, sentindo o coração acelerar. Havia algo diferente no olhar de Gabriel, uma urgência misturada com vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. O que aconteceu? Tive uma discussão terrível com meu pai. Ele descobriu sobre o projeto de sustentabilidade que estamos desenvolvendo e disse que é um desperdício de recursos, que não combina com a imagem premium da marca. Sinto muito, murmurou ela, tocando suavemente o braço dele. Não sinta. Pela primeira vez, eu defendi algo em que realmente acredito. Disse a ele que o futuro da moda está na sustentabilidade, que os consumidores estão cada vez mais conscientes. Citei dados, cases de sucesso. E como ele reagiu? Gabriel soltou uma risada amarga. Disse que eu estou sendo influenciado por ideias populistas desde que comecei a trabalhar com você. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Luísa deu um passo para trás, subitamente consciente das implicações daquelas palavras. Talvez seja melhor eu me afastar do projeto por um tempo, sugeriu ela com voz baixa. Não! A veemência na resposta de Gabriel surpreendeu a ambos. Não vou permitir que ele defina com quem trabalho ou o que sinto. As últimas palavras saíram quase como um sussurro. Seus olhares se encontraram carregados de uma tensão que vinha crescendo silenciosamente entre eles durante semanas. Gabriel, você sabe que isso é complicado. Somos de mundos diferentes. E daí, o que isso importa? Importa muito no seu mundo. Você vai assumir uma empresa onde pessoas como eu costumam ser apenas funcionárias, nunca parceiras iguais. Gabriel aproximou-se novamente, tomando as mãos dela entre as suas. Luísa, desde que te conheci, comecei a questionar tudo o que sempre aceitei como verdade absoluta. Os valores do meu pai, o funcionamento da empresa, meu próprio futuro. Você me mostrou que existe um mundo além daquele em que cresci. E não quero voltar para a caixa onde passei a vida inteira. Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou e a beijou. Um beijo gentil e hesitante no início, que se aprofundou quando Luísa correspondeu, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele. Quando se separaram, ofegantes, a certeza de que haviam cruzado uma linha irreversível pairava entre eles. Isso vai complicar tudo, murmurou ela ainda nos braços dele. Ou simplificar. Pela primeira vez em minha vida sei exatamente o que quero. O som da porta do ateliê se abrindo. Interrompeu o momento. Clara, uma das sócias de Luísa, entrou sacudindo um guarda-chuva encharcado.
Opa, desculpe interromper, disse ela com um sorriso malicioso, observando os dois se afastarem rapidamente. Gabriel recuperou a compostura, cumprimentando Clara formalmente, enquanto Luísa tentava disfarçar o rubor que coloria suas faces. Preciso ir, anunciou ele relutante. Mas podemos jantar mais tarde? Eu te ligo, respondeu Luísa, ciente dos olhares curiosos de Clara. Quando Gabriel saiu, Clara aproximou-se da amiga com uma expressão séria. Lu, cuidado. Sei que não é da minha conta, mas esse cara é filho de um dos empresários mais poderosos e tradicionais de São Paulo. Pessoas como os Vasconcelos não costumam aceitar bem quem consideram abaixo de sua classe. Ele é diferente, Clara. Todos são diferentes até a família interferir. Só não quero te ver machucada. Luísa assentiu, reconhecendo a preocupação legítima da amiga, mas em seu coração algo dizia que o que estava nascendo entre ela e Gabriel era forte demais para ser facilmente destruído por convenções sociais. Ao mesmo tempo, uma voz insistente em sua mente questionava se ela não estava sendo ingênua ao acreditar que seu amor poderia superar barreiras tão profundamente enraizadas na sociedade brasileira. A notícia sobre o relacionamento entre Gabriel e Luísa espalhou-se pela empresa como fogo em palha seca. Embora tentassem manter discrição, os olhares trocados durante reuniões e os almoços frequentes não passavam despercebidos. Os funcionários dividiam-se entre aqueles que achavam romântico o conto de fadas moderno e os que apostavam em quanto tempo duraria até Eugênio Vasconcelos colocar um fim naquela história. A resposta veio mais cedo do que muitos esperavam. Em uma manhã de quinta-feira, Gabriel foi chamado ao escritório do pai com urgência. Ao entrar, encontrou Eugênio em pé junto à janela com uma pasta de documentos sobre a mesa. Feche a porta, ordenou o patriarca, sem se virar. Gabriel obedeceu, sentindo uma tensão familiar preencher o ambiente. Conhecia bem aquele tom. Era o mesmo que seu pai usava antes de demitir executivos ou cancelar contratos milionários. Recebo relatórios semanais sobre todos os departamentos, começou Eugênio, finalmente virando-se para encarar o filho. Normalmente ignoro fofocas e rumores, mas quando envolvem o futuro presidente da companhia, preciso intervir. Do que está falando exatamente, pai? Eugênio abriu a pasta sobre a mesa, revelando fotos de Gabriel e Luísa em diversos momentos, saindo juntos do ateliê, jantando em um restaurante, caminhando de mãos dadas no Parque Ibirapuera. Contratei segurança privada para você há anos, pela sua proteção. Não esperava que me trouxessem este tipo de material. Gabriel sentiu o sangue ferver nas veias, dividido entre a indignação pela invasão de privacidade e o instinto de proteger Luísa. Você mandou me espionar? Monitorar. É diferente. E pelo visto foi uma decisão acertada. O que pensa que está fazendo, Gabriel? Essa moça é uma funcionária, uma costureira de origem duvidosa. Ela é uma designer talentosa, formada, com visão de negócios que muitos dos seus diretores não têm, respondeu Gabriel, controlando a voz para não gritar. E origem duvidosa? O que isso significa? Que ela não nasceu em berço de ouro como nós? Eugênio balançou a cabeça, como se lidasse com uma criança teimosa. Você sabe muito bem o que quero dizer. Nosso nome, nossa posição social, traz responsabilidades. Os Vasconcelos não se misturam com qualquer um há 3 gerações. Construímos alianças estratégicas através de casamentos adequados. Casamentos adequados? Gabriel soltou uma risada seca. Você fala como se estivéssemos no século XIX. Os princípios que construíram nossa fortuna não mudam com o tempo, filho. Sua mãe vinha de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. O casamento deles consolidou a posição dos Vasconcelos na alta sociedade paulistana. E resultou em um casamento infeliz que terminou em divórcio depois de anos de aparências, retrucou Gabriel, tocando na ferida que o pai sempre evitava mencionar. Eugênio endureceu a expressão, a mandíbula tensa, denunciando sua irritação. Não misture assuntos. Estamos falando do seu futuro e do futuro da empresa. Em 3 meses você assume a vice-presidência. Não pode se dar ao luxo de escândalos ou associações inadequadas.
Luísa não é uma associação inadequada. Eu a amo, pai. As palavras saíram com uma convicção que surpreendeu o próprio Gabriel. Era a primeira vez que verbalizava seus sentimentos tão claramente. Eugênio observou o filho por longos segundos, como se o visse sob uma nova luz. Amor, repetiu finalmente com desdém. Você acha que sabe o que é isso aos 30 anos? Amor não constrói impérios, Gabriel. Compromisso, estratégia e sacrifício, sim. Talvez eu não queira um império. A declaração pairou no ar como uma blasfêmia. Eugênio aproximou-se do filho, os olhos faiscando de raiva contida. Você tem duas opções. Termina esse relacionamento absurdo hoje mesmo, ou esquece a vice-presidência e tudo o que construí para você durante décadas. Não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério em minha vida, e não é só isso. Eugênio retornou à mesa pegando outro documento. Se escolher aquela moça, saiba que ela também será desligada da empresa. Tenho certeza que o talento dela encontrará espaço em alguma confecção de fundo de quintal mais adequada ao seu nível. A ameaça atingiu Gabriel como um golpe físico. Luísa estava finalmente ganhando reconhecimento profissional, construindo seu nome no mercado. Ser demitida da Vasconcelos seria um retrocesso devastador em sua carreira. Isso é chantagem, murmurou ele. Isso é negócios, Gabriel, algo que você aparentemente ainda precisa aprender. Tem até o fim do dia para me dar sua resposta. Saindo do escritório do pai com as mãos trêmulas, Gabriel dirigiu-se automaticamente para o terraço do edifício. Precisava de ar, de espaço para pensar. A vista da cidade que se estendia a seus pés, normalmente reconfortante, agora parecia sufocá-lo com seu infinito labirinto de concreto. Como poderia escolher entre o amor que descobrira com Luísa e o legado familiar que carregava desde o nascimento? Como poderia ser responsável pela destruição da carreira dela? No departamento criativo, Luísa trabalhava concentrada em novos protótipos quando recebeu uma mensagem de Gabriel pedindo para encontrá-la no café próximo à empresa em 15 minutos. O tom urgente a preocupou, mas ela terminou a costura em que trabalhava antes de sair. O Café Paulista era um ponto de encontro tradicional de empresários e artistas, com suas mesinhas de mármore e atmosfera europeia. Gabriel já a esperava em uma mesa discreta nos fundos, o rosto pálido e tenso. Aconteceu alguma coisa, disse ela ao sentar-se, uma afirmação, não uma pergunta. Gabriel relatou a conversa com o pai, tentando suavizar as palavras mais duras, mas sendo honesto sobre o ultimato recebido. Luísa ouviu em silêncio, os olhos fixos na xícara de café que esfriava à sua frente. Então é isso, disse ela finalmente, a voz baixa, mas firme. Chegamos ao ponto que eu sabia que chegaríamos. Eventualmente. Luísa, eu não vou ceder à chantagem dele. Posso renunciar à vice-presidência, buscar outro emprego e jogar fora tudo pelo que você trabalhou, o legado da sua família. Gabriel, seja realista. Realista é reconhecer o que realmente importa. E você importa para mim mais do que um cargo ou um nome. Luísa esticou o braço sobre a mesa, tocando a mão dele com delicadeza. Você diz isso agora, mas e daqui a 5 anos? Quando perceber que abriu mão de tudo por um romance que poderia não durar? Não fale assim. O que temos é real, é forte. Sim, é. Mas não sei se é forte o suficiente para resistir ao peso que seu pai colocará sobre nós. Ele não vai simplesmente aceitar e seguir em frente, Gabriel. Ele fará da nossa vida um inferno. Não me importo. Mas eu me importo, respondeu Luísa, os olhos marejados. Me importo com você, com seu futuro, e também me importo com o meu trabalho, com tudo que construí. Gabriel sentiu um frio no estômago, percebendo a direção que a conversa tomava. Que está dizendo? Estou dizendo que talvez seu pai esteja certo. Talvez tenhamos sido ingênuos ao acreditar que poderíamos fazer isso funcionar. Somos de mundos diferentes demais. Não, Luísa, não deixe que ele vença. Não deixe que essas barreiras artificiais determinem o que podemos sentir, quem podemos amar. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela, que a enxugou rapidamente. Não. É apenas sobre nós, Gabriel.
Pense nas outras mulheres do ateliê que dependem dos contratos com a Vasconcelos. Pense na sua mãe, que você me disse que finalmente encontrou paz longe do seu pai. Você acha que ele não a atingiria também, de alguma forma? Gabriel sentiu o peso daquelas considerações. Seu pai era conhecido por sua capacidade de destruir reputações e negócios quando contrariado. Não tinha dúvidas de que ele usaria todo o seu poder e influência para punir qualquer um envolvido, se necessário. Deve haver outra saída, insistiu desesperado. Talvez no futuro, respondeu Luísa, tentando encontrar algum consolo. Quando você estiver firmemente estabelecido na presidência, quando eu tiver minha própria marca consolidada, talvez então possamos retomar um lugar de maior igualdade. Isso pode levar anos. Então que sejam anos. Se o que sentimos é verdadeiro, resistirá ao tempo. Gabriel sabia que aquilo era uma despedida disfarçada de adiamento. Conhecia Luísa o suficiente para entender que ela estava se sacrificando por ele, oferecendo uma saída honrosa para ambos. Não posso aceitar isso, disse ele, a voz embargada. Não. Está em suas mãos aceitar ou não. É minha decisão também, e já a tomei. Luísa levantou-se, incapaz de prolongar aquele momento doloroso. Vou pedir demissão amanhã. Diga a seu pai que acabou que ele venceu. Mas peça que mantenha os contratos com o ateliê cooperativo. Aquelas mulheres não merecem sofrer por nossa causa. Luísa, por favor. Adeus, Gabriel, seja feliz. Ela se inclinou, depositando um beijo suave nos lábios dele, um beijo com gosto de lágrimas e promessas quebradas, antes de virar-se e caminhar para fora do café, as costas eretas em um último esforço de dignidade. Gabriel permaneceu imóvel, sentindo como se um pedaço de si mesmo tivesse acabado de partir junto com ela. Ao seu redor, o mundo continuava. Garçons serviam mesas, executivos discutiam negócios, turistas tiravam fotos. Ninguém percebia que naquele canto do Café Paulista, um coração acabara de se partir. Naquela noite, sozinho em seu apartamento minimalista com vista para o Parque do Ibirapuera, Gabriel encarou o reflexo no espelho do banheiro. O homem, que o observava de volta, parecia um estranho. Olhos vazios, expressão derrotada. Havia cedido à pressão do pai, escolhido o caminho seguro, o caminho esperado. Fizera a escolha sensata. Porque então sentia-se como o maior fracassado do mundo. Na Vila Madalena, Luísa chorava nos braços de Clara, que a consolava sem dizer "eu te avisei", embora ambas soubessem que aquele final era previsível desde o início. Entre soluços, Luísa tentava convencer a si mesma de que havia feito a escolha certa, a escolha madura. "Vai passar", murmurava Clara, acariciando seus cabelos, "e você vai sair mais forte disso, como sempre fez." Luísa assentiu, enxugando as lágrimas. Uma ideia começava a se formar em sua mente. Não permitiria que aquela dor a destruísse. Como sempre fizera na vida, transformaria o sofrimento em combustível para algo maior. 3 anos se passaram desde a dolorosa separação no Café Paulista. A cidade de São Paulo continuava sua rotina frenética, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam em seu seio. O tempo, implacável em sua marcha, transformara profundamente as vidas de Gabriel e Luísa, agora seguindo trajetórias radicalmente diferentes. Gabriel Vasconcelos, como prometido, assumira a vice-presidência da empresa familiar. Seu rosto aparecia com frequência nas revistas de negócios, sempre impecável interno sob medida, ao lado de manchetes que celebravam sua gestão inovadora. Sob sua influência, a Vasconcelos Têxtil expandira para o mercado internacional, abrindo filiais em Milão e Nova York e incorporara práticas sustentáveis que renderam prêmios de responsabilidade ambiental, uma pequena vitória pessoal que ele secretamente dedicava a Luísa. Em seu escritório na cobertura do edifício Vasconcelos, Gabriel analisava relatórios financeiros quando Cláudia, sua assistente, entrou com a agenda do dia. Seu pai confirmou presença no jantar com os investidores. Chineses hoje à noite. A reserva no Fasano está feita para 8 pessoas. Obrigado, Cláudia. Algum outro compromisso urgente? Apenas a videoconferência com Milão às 16 horas e... Ela hesitou. Sua mãe ligou.
Pediu que retornasse quando pudesse. Gabriel assentiu, dispensando a assistente. O relacionamento com Helena, sua mãe, havia se fortalecido nos últimos anos. Após o divórcio turbulento de Eugênio, ela construíra uma nova vida em Portugal, administrando uma galeria de arte em Lisboa. Era uma das poucas pessoas com quem Gabriel podia ser completamente sincero. Pegando o telefone, discou o número internacional. "Meu filho", atendeu Helena com seu sotaque já levemente lusitano. "Como está o homem de negócios mais ocupado?" "De São Paulo?" "Sobrevivendo, mãe. E você, como vai a exposição?" "Maravilhosa. Vendemos quase todas as peças na abertura. Mas não liguei para falar de arte. Vi uma notícia que achei que deveria saber." Gabriel sentiu um aperto no peito. Conhecia aquele tom de voz. "Que notícia?" "É sobre aquela moça, a designer, Luísa Batista. Ela está fazendo um enorme sucesso em Paris. Acabou de fechar parceria com uma das maiores casas de alta costura francesas." O nome de Luísa, que Gabriel evitava pronunciar há anos, provocou uma onda de emoções contraditórias. Sentiu orgulho, tristeza e um vazio familiar que nunca conseguira preencher completamente. "Isso é ótimo para ela", respondeu com voz controlada. "Gabriel, querido, já se passaram 3 anos. Não acha que está na hora de seguir em frente? Ou melhor, de voltar atrás e consertar as coisas?" "Mãe, por favor, você sabe que não é tão simples. A vida nunca é simples, filho. Mas também não precisa ser tão complicada quanto você e seu pai a fazem parecer. Enfim, só achei que deveria saber. A matéria está na Vogue Internacional deste mês. A coleção dela é inspirada na cultura brasileira, mas com uma sofisticação que conquistou Paris." Após desligar, Gabriel não conseguiu mais se concentrar nos relatórios. Abriu o navegador e buscou notícias sobre Luísa. Encontrou dezenas de matérias recentes. A brasileira que revoluciona a moda parisiense. Luísa Batista, das periferias. De São Paulo para as passarelas europeias. Inclusão e sustentabilidade. O novo luxo segundo Batista. As fotos mostravam uma Luísa diferente da que conhecera, mais sofisticada, com um olhar confiante de quem conquistou seu espaço por mérito próprio. Em uma entrevista em vídeo, ela falava com elegância sobre sua trajetória. "Minha inspiração vem das mulheres brasileiras comuns, aquelas que enfrentam diariamente a luta pela sobrevivência, mas não perdem a capacidade de se expressar através da beleza. Minha avó costurava vestidos de festa com retalhos. Hoje, traduzo essa mesma criatividade para o contexto da alta costura." Gabriel fechou o navegador, sentindo uma mistura de admiração e arrependimento. Luísa havia transformado sua dor em arte enquanto ele havia se tornado exatamente o que seu pai sempre quis. A quilômetros dali, em um charmoso ateliê no Marais, bairro histórico de Paris, Luísa finalizava os últimos ajustes em uma peça para sua nova coleção. Aos 29 anos, ela havia construído uma carreira impressionante em tempo recorde. Sua marca Batista simbolizava a fusão perfeita entre o artesanato brasileiro e a sofisticação europeia, conquistando celebridades e editores de moda com designs que contavam histórias de resistência e transformação. "Luísa, o Sr. Renault chegou para a reunião", anunciou Sophie, sua assistente francesa. "Merci, Sophie. Diga que estarei lá em 5 minutos." Concluindo o bordado em que trabalhava, um padrão inspirado nas rendas de bilro de Santa Catarina, Luísa permitiu-se um momento de reflexão. Sua vida havia mudado drasticamente desde que deixara o Brasil. Após a separação de Gabriel, ela havia mergulhado de cabeça no trabalho, transformando o pequeno ateliê cooperativo em uma marca respeitada localmente. A virada aconteceu quando ganhou um concurso de jovens talentos promovido pela Federação Francesa de Alta Costura, que incluía uma bolsa para estudar em Paris. O que deveria ser uma experiência temporária transformou-se em oportunidade permanente, quando suas criações chamaram a atenção de influentes estilistas franceses. Em 2 anos, passou de estudante a proprietária de sua própria marca, levando consigo algumas das artesãs brasileiras que trabalhavam no ateliê cooperativo. Apesar do sucesso profissional,
Luísa carregava uma melancolia silenciosa que apenas suas amigas mais próximas percebiam. Clara, que agora gerenciava a filial brasileira da marca Batista, frequentemente perguntava sobre Gabriel, durante suas videochamadas semanais. "Ainda pensa nele, não é?" indagava, observando o olhar distante da amiga. Luísa nunca respondia diretamente, mas seu silêncio era revelador. O que tivera com Gabriel havia sido real, intenso, transformador. Não era algo que pudesse simplesmente apagar com sucesso profissional ou novos relacionamentos. E Deus sabia que ela havia tentado. Houve outros homens nesses 3 anos. Um artista plástico brasileiro em Paris, um empresário francês, do ramo da moda. Mas nenhuma relação prosperou. Sempre faltava algo, aquela conexão inexplicável que sentira com Gabriel desde o primeiro encontro. Após a reunião com Renault, um importante comprador de uma rede de lojas de luxo, Luísa encontrou sobre sua mesa a edição mais recente da Forbes Brasil. Na capa, o rosto sério de Gabriel a encarava, acompanhado da manchete: "O novo rei do têxtil, como Gabriel Vasconcelos está revolucionando um império tradicional." Sophie, que havia colocado a revista ali, comentou casualmente: "Conheci esse homem em um evento em Milão no mês passado. Muito charmoso, mas parecia, como vocês dizem no Brasil, sozinho na multidão." Luísa assentiu, acariciando involuntariamente a imagem de Gabriel na capa. Reconhecia aquela expressão, o sorriso educado que não alcançava os olhos, o olhar ligeiramente perdido de quem está presente apenas fisicamente. "Ele tem namorada?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. "Não que eu saiba. Comentaram que ele é muito discreto sobre sua vida pessoal. Um mistério para a imprensa de celebridades." Naquela noite, sozinha em seu apartamento com vista para o Sena, Luísa leu a matéria completa sobre Gabriel. O texto exaltava suas conquistas profissionais, destacando como ele havia modernizado a empresa familiar sem abrir mão dos valores tradicionais. Uma frase em particular chamou sua atenção. Quando questionado sobre vida pessoal e planos de casamento, o herdeiro dos Vasconcelos desconversa com elegância: "Meu foco atual é consolidar nossa presença internacional. O restante virá no momento certo", afirma com o pragmatismo característico da família. Luísa fechou a revista, sentindo uma pontada de tristeza. Gabriel parecia ter se rendido completamente às expectativas do pai, transformando-se no executivo perfeito, no filho perfeito. Onde estava aquele jovem que sonhava com música e questionava os valores ultrapassados da elite paulistana? Em São Paulo, após o jantar com os investidores chineses, Gabriel dirigia pelas ruas vazias da madrugada, sem pressa de chegar ao apartamento vazio que chamava de lar. O encontro havia sido um sucesso. Contratos assinados, champanhe aberto, tapinhas nas costas. Seu pai, agora presidente do conselho, não economizara elogios à sua performance. "Você superou minhas expectativas, filho. Os Vasconcelos estão em boas mãos." Era tudo o que sempre quisera ouvir, não era? O reconhecimento do patriarca, a certeza de que estava à altura do legado familiar. Por que, então, sentia-se tão vazio? Sem pensar muito, desviou o carro para a Vila Madalena. O bairro boêmio continuava vibrante mesmo àquela hora, com bares ainda abertos e jovens conversando nas calçadas. Estacionou em frente ao prédio, onde funcionara o ateliê cooperativo de Luísa. O espaço agora abrigava a filial brasileira da marca Batista, muito mais elegante e sofisticada que o antigo ateliê, mas ainda mantendo a essência acolhedora que Luísa imprimia em tudo que tocava. Obviamente estava fechado àquela hora. Gabriel permaneceu no carro, observando o letreiro iluminado com o sobrenome dela, Batista. Um nome que agora era sinônimo de elegância e inovação no mundo da moda. Ela havia conseguido, por mérito próprio, aquilo que ele herdara pelo nascimento: relevância, respeito, reconhecimento. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Eugênio. "Onde você está?" "Ainda estou no Fasano com Li Weiming. Ele quer discutir a possibilidade de abrir uma filial em Xangai." "Estou resolvendo um assunto pessoal, pai. Já terminamos a reunião oficial." "Negócios dessa magnitude?"
Não tem horário para acabar, Gabriel. Volte aqui agora. A ordem direta, o tom autoritário, tão familiar, tão sufocante. Gabriel sentiu algo se quebrar dentro dele. Não vou voltar, pai. Tenho outros planos para o resto da noite. Do que está falando? Os chineses podem esperar até amanhã. Minha vida já esperou demais. Desligou antes que Eugênio pudesse responder, um ato de rebeldia que jamais teria considerado 3 anos antes. Olhou novamente para o ateliê fechado, depois para a revista sobre o banco do passageiro, onde uma foto de Luísa em Paris ilustrava uma pequena nota sobre sua mais recente coleção. Paris. Tão longe e, ao mesmo tempo, apenas um voo de distância. Gabriel pegou o telefone novamente e discou para sua assistente. Cláudia, preciso que reserve um voo para Paris. O primeiro disponível amanhã. Paris? Mas, senhor, sua agenda está cheia essa semana. Tem a reunião do conselho na quarta, o lançamento da coleção na quinta. Cancele tudo. Ou melhor, adie. Assuntos pessoais urgentes. Enquanto dirigia de volta para casa, Gabriel sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Não sabia se Luísa o receberia, se ainda haveria alguma chance para eles, mas precisava tentar. Estava cansado de viver pela aprovação do pai, cansado de sacrificar sua felicidade pessoal pelo bem maior do Império Vasconcelos. O que não sabia era que, naquele exato momento, o destino preparava uma reviravolta que nenhum dos dois poderia prever. O Grand Palais em Paris resplandecia sob o céu noturno, iluminado por poderosos holofotes que transformavam a estrutura histórica em uma catedral de luz. Limousines alinhavam-se na entrada, despejando celebridades, empresários e figuras da alta sociedade mundial para o mais aguardado evento da Semana de Moda de Paris. O desfile beneficente Pontes Culturais, que reunia estilistas de diferentes nacionalidades em prol da educação infantil. Dentro da estrutura centenária, agora adaptada em uma passarela espetacular, Luísa caminhava de um lado para outro, verificando os últimos detalhes antes do início do desfile. Como uma das designers homenageadas da noite, ela sentia o peso da responsabilidade misturado à incrível realização pessoal. 3 anos antes, jamais teria imaginado estar ali, prestes a apresentar sua coleção ao lado de nomes consagrados da moda mundial. 5 minutos para começar, Mademoiselle Batista, anunciou um dos produtores com forte sotaque francês. Luísa assentiu, respirando fundo para controlar o nervosismo. Sua coleção, intitulada Raízes que Voam, era uma celebração da diáspora brasileira. Mulheres que, como ela, saíram de suas origens humildes para conquistar o mundo, mas levando consigo a essência de suas raízes. Vai ser incrível, garantiu Clara, que viera do Brasil especialmente para o evento. Você merece cada segundo desse reconhecimento. No saguão principal, os convidados VIP começavam a ocupar seus lugares na primeira fila. Entre eles, discreto em seu terno italiano impecavelmente cortado, estava Antônio Lin, um dos empresários mais influentes do comércio Brasil-China, conhecido por seu olho apurado para investimentos promissores e sua paixão pelas artes. Hoje, em seus 35 anos, Antônio havia construído um império impressionante, conectando produtores brasileiros ao mercado asiático. Filho de imigrantes chineses que se estabeleceram em São Paulo na década de 1980, ele combinava o pragmatismo oriental com a flexibilidade brasileira, uma mistura que se provara imbatível nos negócios internacionais. Seu interesse por Luísa Batista ia além da admiração profissional. Haviam se conhecido 6 meses antes, durante um evento de moda em Xangai, e desde então mantinham contato frequente, desenvolvendo uma amizade que lentamente evoluía para algo mais. Monsieur Lin, que prazer tê-lo conosco esta noite, cumprimentou o organizador do evento, conduzindo-o ao seu lugar privilegiado. Mademoiselle Batista ficará encantada com sua presença. Antônio sorriu educadamente, acomodando-se na cadeira. O prazer é todo meu. O trabalho de Luísa merece ser celebrado. A poucos metros dali, parado na entrada do Grand Palais com um
Convite VIP nas mãos trêmulas, Gabriel Vasconcelos tentava reunir coragem para entrar. Havia chegado a Paris há apenas 2 horas, vindo diretamente do aeroporto para o evento após descobrir, por acaso, que Luísa seria uma das homenageadas da noite. O plano original, ligar para ela, pedir um encontro para conversar, parecia agora infantil e inadequado. Como poderia simplesmente telefonar após 3 anos de silêncio? O que diria? Olá, sou eu, o homem que escolheu a empresa da família em vez do nosso amor. Um segurança aproximou-se, interrompendo seus pensamentos. Monsieur, vai entrar. O evento está prestes a começar. Gabriel assentiu, entregando o convite. Uma vez dentro do salão magnífico, foi conduzido ao seu lugar. Ironicamente, apenas 2 cadeiras de distância de Antônio Lin, a quem reconheceu imediatamente das revistas de negócios e eventos sociais. As luzes diminuíram e uma voz anunciou o início do desfile em francês, inglês e português. A música começou, uma fusão de ritmos brasileiros com batidas eletrônicas contemporâneas. E a primeira modelo surgiu na passarela, usando uma criação que mesclava rendas artesanais com cortes vanguardistas. A cada nova peça apresentada, Gabriel sentia seu coração acelerar. O trabalho de Luísa estava em cada detalhe, em cada combinação inesperada de texturas e cores. Era como se ela contasse uma história através dos tecidos. Sua história, a jornada de uma mulher que transformou adversidades em arte. Quando todas as modelos completaram seus desfiles, os designers foram chamados à passarela para os aplausos finais. Luísa surgiu, radiante em um vestido próprio que combinava elementos de todos os looks apresentados. Um verdadeiro manifesto visual de sua filosofia criativa. O público levantou-se em uma ovação. Gabriel permaneceu imóvel, incapaz de tirar os olhos dela, sentindo uma mistura de orgulho, arrependimento e amor que nunca diminuíra, apenas adormecera sob camadas de compromissos e expectativas alheias. Após o desfile, os convidados VIP foram direcionados a um coquetel exclusivo em uma área adjacente, onde poderiam conversar com os designers. Gabriel movimentava-se nervosamente entre grupos de pessoas, procurando Luísa com o olhar. Finalmente a avistou, cercada por jornalistas e admiradores, respondendo perguntas com a desenvoltura de quem se acostumara aos holofotes. De onde estava? Podia ouvir fragmentos de sua entrevista. Minha inspiração vem das mulheres brasileiras que lutam diariamente. Cada peça conta uma história de superação. Quando os jornalistas finalmente se afastaram, Antônio Lin aproximou-se de Luísa, entregando-lhe uma taça de champanhe e um beijo na bochecha que revelava intimidade. Gabriel sentiu um aperto no peito ao ver o sorriso genuíno que ela ofereceu ao empresário. Você estava absolutamente deslumbrante, elogiou Antônio, em português fluente com leve sotaque. Toda Paris falará deste desfile por semanas. Obrigada. Por vir, respondeu Luísa, genuinamente feliz com a presença dele. Sei como sua agenda é ocupada. Eu não perderia por nada. Aliás, sobre aquele assunto que conversamos, já tenho uma resposta. Gabriel não conseguiu ouvir o resto da conversa, pois um grupo de pessoas passou entre eles, bloqueando sua visão. Quando o caminho se abriu novamente, viu Luísa abraçando Antônio com entusiasmo, claramente emocionada com algo que ele dissera. A cena foi como um soco no estômago. Havia chegado tarde demais? Luísa seguira em frente, encontrara alguém que a valorizava abertamente, sem medo de julgamentos sociais? Gabriel estava prestes a desistir, dirigir-se à saída, quando seus olhares se cruzaram através do salão. O mundo ao redor pareceu desacelerar. Viu os olhos de Luísa se arregalarem em reconhecimento, a expressão transformando-se de surpresa para algo indefinível, uma mistura de emoções contraditórias que espelhavam as suas próprias. Por isso, um momento nenhum dos dois se moveu. Então, como se despertasse de um transe, Luísa murmurou algo para Antônio e começou a caminhar na direção de Gabriel. Cada passo parecia uma eternidade. Gabriel, disse ela simplesmente quando finalmente estavam frente a frente.
Não havia acusação em sua voz, apenas uma constatação. Luísa, você estava incrível lá em cima. Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles, carregado de palavras não ditas e 3 anos de distância. O que está fazendo em Paris? Perguntou ela finalmente. Vim te ver, respondeu ele, optando pela honestidade direta. Precisava te ver. Antes que Luísa pudesse responder, Antônio aproximou-se, colocando gentilmente a mão em seu ombro. Não quis interromper, mas os representantes da Vogue estão procurando por você, disse ele, antes de notar Gabriel. Oh, desculpe. Não sabia que estava conversando com alguém. Antônio, este é Gabriel Vasconcelos, apresentou Luísa, sua voz ligeiramente tensa. Gabriel, este é Antônio Lin. Os 2 homens se cumprimentaram com um aperto de mão formal, estudando-se mutuamente. Gabriel sentiu uma pontada de surpresa ao perceber que conhecia Antônio não apenas das revistas. Eles haviam se encontrado em conferências de negócios internacionais. Vasconcelos da Têxtil Vasconcelos? Perguntou Antônio, conectando os pontos. Nos conhecemos no Fórum Econômico Brasil-China ano passado. Exatamente, confirmou Gabriel. Você representava o conglomerado Lin. Que mundo pequeno, comentou Antônio, olhando curiosamente de Gabriel para Luísa. Vocês se conhecem de São Paulo, imagino. Um momento de tensão pairou no ar antes que Luísa respondesse. Gabriel foi meu empregador por um breve período, antes de eu vir para Paris. A simplificação doeu em Gabriel como uma ferida reaberta, mas ele manteve a expressão neutra. Na verdade, Luísa estava revolucionando nosso departamento criativo antes que Paris a descobrisse. Antônio assentiu, claramente percebendo que havia mais naquela história do que os 2 admitiam. Bem, não quero atrapalhar o reencontro de vocês. Luísa, estarei com os representantes da Vogue quando terminar. Quando ele se afastou, Gabriel e Luísa encontraram-se novamente sozinhos em meio à multidão. Vocês parecem próximos, comentou Gabriel, incapaz de conter a pergunta implícita. Somos amigos, respondeu Luísa, deliberadamente vaga. Ele tem sido um grande apoiador do meu trabalho. Acabamos de fechar uma parceria para abrir uma filial da Batista em Xangai. Então, era isso que estavam comemorando. Sim, Luísa o estudou com intensidade. Gabriel, por que está realmente aqui? Depois de 3 anos sem uma palavra, sem um contato. A pergunta direta exigia uma resposta igualmente direta. Porque cometi o pior erro da minha vida ao deixar você ir, confessou ele, as palavras saindo como se tivessem esperado anos para serem pronunciadas. Porque construí tudo o que meu pai sempre quis, mas perdi o que eu realmente desejava. Porque ainda te amo, Luísa. Nunca deixei de amar. Luísa fechou os olhos brevemente, como se as palavras a tivessem atingido fisicamente. Você não pode fazer isso, murmurou ela. Não pode aparecer assim depois de todo esse tempo e esperar que nada tenha mudado. Eu sei que tudo mudou. Você mudou. Eu mudei. Mas o que sinto não mudou. E seu pai? A empresa? Todas as razões que nos separaram ainda existem, Gabriel. Não. Me importo mais com isso. Estou pronto para abrir mão de tudo, se necessário. Luísa deu um passo para trás, balançando a cabeça. Isso é injusto. Você não pode colocar esse peso sobre mim agora que finalmente reconstruí minha vida, agora que tenho meu próprio caminho. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, preenchido pela música ambiente e conversas distantes. Precisamos conversar, disse Gabriel finalmente. Não aqui, não agora, mas precisamos realmente conversar. Luísa hesitou, dividida entre a razão que dizia para manter distância e o coração que ainda acelerava na presença dele. Estarei no Hotel Le Marais, continuou ele, entregando-lhe um cartão com o número de seu quarto anotado. Ficarei em Paris por 3 dias. A decisão de me procurar ou não é sua. Antes que ela pudesse responder, Gabriel inclinou-se e beijou-lhe suavemente a bochecha, um toque breve, mas carregado de emoção. Em seguida virou-se e caminhou em direção à saída, deixando Luísa parada no meio do salão, o cartão apertado entre os dedos e o rosto marcado por uma lágrima solitária que finalmente escapara. Do outro lado do salão,
Antônio observava a cena com expressão pensativa, conectando peças de um quebra-cabeça que começava a fazer sentido. A história entre Luísa e Gabriel era claramente mais profunda do que uma simples relação profissional. O empresário suspirou, reconhecendo nos olhos de ambos algo que já vira muitas vezes em sua cultura: Yuan Fan, a conexão predestinada entre duas pessoas que o tempo e a distância não conseguem apagar. A noite parisiense envolveu a cidade em seu manto estrelado enquanto Luísa caminhava sem destino pelas margens do Sena, o cartão de Gabriel ainda entre seus dedos. A celebração após o desfile havia continuado sem ela. Pedira licença a Antônio e aos demais convidados, alegando exaustão após semanas de preparação intensa. Não era exatamente uma mentira. Sentia-se exausta, mas não apenas fisicamente. O reaparecimento de Gabriel havia desenterrado emoções que ela julgava cuidadosamente sepultadas. As luzes da cidade refletiam-se nas águas do rio, criando um espetáculo de pontos luminosos que dançavam com o movimento suave das ondas. Luísa sentou-se em um dos bancos na beira do rio, deixando que a brisa noturna refrescasse seus pensamentos em turbilhão. Por que agora? Murmurou para si mesma, como se o vento pudesse lhe oferecer uma resposta. Por que depois que finalmente reconstruí minha vida? Seu telefone vibrou no bolso do elegante casaco de lã. Era uma mensagem de Antônio. Espero que esteja bem. Se precisar conversar, estarei no hotel até amanhã à tarde. Antônio. Tão atencioso, tão presente. Nos últimos 6 meses, ele havia se tornado uma constante em sua vida. Primeiro como um contato profissional interessado em seu trabalho, depois como amigo e, recentemente, como algo que ainda não tinha definição clara, mas caminhava para um relacionamento. Não havia pressa, não havia pressão. Ele respeitava seu espaço, admirava sua independência e, mais importante, nunca pediria que escolhesse entre amor e carreira. Luísa digitou uma resposta rápida. Estou bem, só precisava de ar fresco. Conversamos amanhã no café da manhã? Resposta veio quase imediatamente. Certamente, descanse bem. Guardando o telefone, Luísa voltou a contemplar o cartão de Gabriel. Hotel Le Marais, quarto 712. 3 dias em Paris. A decisão é sua. Como se a cidade conspirasse para aumentar seu dilema, começou a chover. Uma garoa fina e persistente, tipicamente parisiense. Luísa levantou-se, procurando abrigo, e percebeu que havia caminhado até a Pont des Arts, a famosa ponte onde casais costumavam deixar cadeados como símbolo de amor eterno antes que a prática fosse proibida. A ironia da situação não lhe escapou. Ali estava ela, literalmente em uma ponte dividida entre 2 margens, o passado que retornava com Gabriel e o futuro promissor que começava a vislumbrar com Antônio. Quando chegou ao seu apartamento no Marais, Luísa estava encharcada e emocionalmente exausta. O espaço, embora pequeno pelos padrões brasileiros, era um luxo em Paris, um loft elegante com janelas amplas que davam para um pátio interno típico dos edifícios históricos franceses. As paredes brancas serviam de tela para suas inspirações, tecidos coloridos, fotos de família, lembranças do Brasil e recortes de suas coleções anteriores. Após um banho quente, vestiu um pijama confortável e preparou uma xícara de chá de camomila. Sentada no sofá, com as pernas cruzadas sob uma manta, permitiu-se finalmente reviver os momentos daquela noite. O triunfo do desfile, a emoção da parceria com Antônio e, principalmente, o choque de ver Gabriel. O que mais a perturbava não era apenas sua presença inesperada, mas a constatação de que, apesar dos anos e da distância, seu coração ainda respondia a ele. Quando seus olhares se cruzaram através do salão, foi como se o tempo tivesse congelado, transportando-a de volta àqueles meses intensos em São Paulo. Ainda te amo, Luísa. Nunca deixei de amar. As palavras dele ecoavam em sua mente. Seriam verdadeiras ou apenas o resultado de um momento de crise existencial? Gabriel tinha tudo agora. A vice-presidência, o respeito do pai, o império que sempre esteve destinado a comandar. Por quê?
Abriria mão disso agora? O telefone tocou novamente, interrompendo seus pensamentos. Desta vez era Clara, provavelmente querendo saber como havia sido o restante da noite. Lu, como foi? Todos amaram a coleção? Foi incrível, Clara, respondeu Luísa, tentando injetar entusiasmo na voz. Melhor do que poderíamos imaginar. Eu sabia. Vi algumas fotos que já estão circulando nas redes sociais. Você arrasou, amiga. E o Antônio oficializou a parceria para Xangai? Sim, está tudo certo. Começamos o projeto no próximo trimestre. Houve uma pausa e Luísa podia praticamente ver a expressão desconfiada de Clara do outro lado da linha. O que aconteceu? Sua voz está estranha. Luísa hesitou. Clara era sua melhor amiga, a pessoa que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis, incluindo a separação de Gabriel. Se havia alguém com quem poderia ser completamente honesta, era ela. Gabriel apareceu no desfile. Silêncio absoluto do outro lado, seguido por uma exclamação de surpresa. Gabriel Vasconcelos? Em Paris? Como assim? Ele veio me ver, Clara. Disse que cometeu o pior erro da vida ao me deixar ir, que ainda me ama. Meu Deus, murmurou Clara. Depois de 3 anos. O que você disse? Nada, praticamente. Fiquei em choque. Ele me deu o cartão do hotel onde está hospedado. Disse que ficará em Paris por 3 dias e que a decisão de procurá-lo ou não é minha. E você vai? A pergunta pairou no ar, pesada de implicações. Luísa fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. Não sei. Uma parte de mim quer ir, ouvir o que ele tem a dizer. Outra parte tem medo de desenterrar tudo aquilo, de me machucar novamente. E Antônio, onde ele se encaixa nisso tudo? A pergunta atingiu Luísa como um balde de água fria. Antônio, tão sólido, tão presente, oferecendo-lhe um caminho seguro. Para o futuro. Ele não merece ser envolvido nessa confusão, respondeu finalmente. É um homem incrível, Clara. Qualquer mulher seria sortuda em tê-lo. Mas você não é qualquer mulher, Lu. E pelo seu tom de voz, parece que seu coração ainda pertence a outra pessoa. A conversa continuou por mais algum tempo, com Clara oferecendo conselhos ponderados, mas deixando claro que, no final, a decisão precisava vir do coração de Luísa. Quando desligaram, a designer sentiu-se simultaneamente aliviada por ter compartilhado seu dilema e ainda mais confusa sobre o que fazer. A noite avançou, e o sono não veio. Às 3 da manhã, em um impulso, Luísa pegou um pedaço de papel e começou a listar prós e contras de cada situação. Um exercício que sempre a ajudava a tomar decisões difíceis. Para sua frustração, a lista não trouxe clareza. Questões do coração raramente se rendiam à lógica fria dos números. Na manhã seguinte, após uma noite de sono agitado, Luísa encontrou Antônio para o café da manhã no elegante restaurante do hotel onde ele estava hospedado. O empresário a recebeu com um sorriso caloroso e um beijo suave na bochecha. Você parece cansada, observou ele, enquanto se sentavam. O desfile exigiu muito de você. Não dormi bem, admitiu ela, aceitando a xícara de café que ele lhe servia. Muita adrenalina ainda circulando, acho. Antônio assentiu, embora seus olhos perspicazes sugerissem que suspeitava haver mais por trás daquela insônia. Então, Xangai, começou ele, tentando animar a conversa. Já tem ideias para a loja? Pensei em um espaço no distrito de Xintiandi, que mistura a arquitetura tradicional chinesa com toques contemporâneos. Combinaria perfeitamente com sua estética. Luísa tentou se concentrar nos detalhes do projeto, nos planos ambiciosos que haviam traçado juntos. Era uma oportunidade extraordinária, fruto de seu trabalho árduo e da confiança que Antônio depositava em seu talento. No meio da conversa, ele cobriu a mão dela com a sua, um gesto simples, mas carregado de significado. Luísa, sei que algo está te incomodando desde ontem à noite. Tem relação com aquele brasileiro, não tem? Gabriel Vasconcelos. A pergunta direta pegou-a de surpresa. Antônio sempre fora perspicaz nos negócios, mas sua sensibilidade para questões emocionais era igualmente impressionante. Como você... A forma como vocês se olharam,
a tensão entre vocês. Não foi difícil perceber que existe uma história ali. Luísa suspirou, sentindo-se subitamente exausta de manter aparências. Tivemos um relacionamento há 3 anos em São Paulo. Terminou quando as diferenças sociais entre nós se tornaram um obstáculo insuperável, ou pelo menos foi o que pensamos na época. Antônio ouviu atentamente, enquanto ela relatava sua história com Gabriel. O encontro na empresa, o florescimento do amor apesar das diferenças, a oposição ferrenha de Eugênio Vasconcelos e a dolorosa separação que a levou, eventualmente, a Paris. E agora ele aparece, dizendo que cometeu um erro, concluiu Antônio, compreendendo a situação. Que está disposto a abrir mão de tudo por você. Luísa assentiu envergonhada por estar tendo aquela conversa com alguém que, nas últimas semanas, começara a ocupar um espaço especial em sua vida. Antônio, eu sinto muito. Você não merecia ser envolvido nessa confusão. Para sua surpresa, ele sorriu. Não um sorriso amargo ou ressentido, mas genuinamente compreensivo. Luísa, quando meus pais deixaram a China para recomeçar no Brasil, eles me ensinaram sobre um conceito chamado Yuan Fen. É algo como destino, mas mais específico. Refere-se às conexões predestinadas entre pessoas que, por mais que o tempo e a distância as separem, encontram formas de se reconectar. Ele fez uma pausa, tomando um gole de café antes de continuar. Ontem à noite, quando vi vocês dois, se olhando através do salão, reconheci o Yuan Fen. Há algo inacabado entre vocês, algo que precisa de resolução. Mas e nós? Perguntou Luísa, genuinamente confusa com a reação dele. Estávamos começando algo. E isso pode continuar, se for o que seu coração realmente deseja. Mas não quero ser um capítulo de transição na sua história, Luísa. Ou estamos construindo algo verdadeiro juntos, ou devemos permanecer como amigos e parceiros de negócios. A sinceridade de Antônio a tocou profundamente. Em um mundo onde relações pessoais frequentemente se misturavam com interesses profissionais, sua integridade era rara e preciosa. O que devo fazer? Perguntou ela mais para si mesma que para ele. Acho que você já sabe, respondeu ele suavemente. Vá, converse com ele. Descubra se o que vocês tinham, ou têm, vale a pena ser salvo. Independentemente do resultado, eu estarei aqui, como seu amigo e parceiro. A loja em Xangai acontecerá de qualquer forma. Sua brilhante carreira não depende de suas escolhas pessoais, pelo menos não comigo. Luísa sentiu lágrimas nos olhos, emocionada com a generosidade daquele homem extraordinário. Obrigada, murmurou, apertando a mão dele. Horas depois, Luísa encontrava-se parada diante do Hotel Le Marais, o coração batendo forte contra o peito. Após longas caminhadas pelas ruas de Paris e muita reflexão, chegara à conclusão de que precisava, no mínimo, ouvir o que Gabriel tinha a dizer. Devia isso a si mesma, ao amor que viveram e, talvez, ao futuro que ainda poderiam construir. Tuntuns, passos decididos, entrou no elegante saguão art-déco do hotel. No elevador, enquanto subia para o 7º andar, ensaiou mentalmente o que diria. Mas quando a porta do quarto 712 se abriu, revelando Gabriel, cabelos desalinhados, olhos marcados por uma noite mal dormida e uma expressão de surpresa e alívio, ao vê-la, todas as palavras cuidadosamente preparadas desapareceram. Você veio, disse ele simplesmente, como se não acreditasse no que via. Sim, respondeu ela, tentando manter a compostura. Precisamos conversar. O quarto de hotel tinha a elegância discreta característica dos estabelecimentos tradicionais parisienses. Paredes em tons suaves, móveis clássicos e uma janela que emoldurava a Torre Eiffel ao longe. Gabriel deu um passo para o lado, convidando Luísa a entrar. O espaço, embora amplo para os padrões europeus, parecia subitamente pequeno com a presença dela. Quer um café? Ou algo mais forte, talvez? Ofereceu ele, tentando quebrar a tensão inicial. Café está bom, respondeu Luísa, optando por permanecer em pé, enquanto observava o quarto. Sobre a escrivaninha, notou diversos documentos espalhados e o laptop aberto.
sinais de que Gabriel continuava trabalhando mesmo a milhares de quilômetros de São Paulo. Enquanto ele preparava o café na pequena máquina disponível no quarto, Luísa aproximou-se da janela. Paris estendia-se abaixo, deslumbrante sob o céu nublado da tarde, tão diferente de São Paulo, mas igualmente fascinante em sua complexidade. «Ainda prefere sem açúcar?» perguntou Gabriel, estendendo-lhe uma xícara. O detalhe lembrado após tanto tempo a tocou mais do que gostaria de admitir. «Sim, obrigada». Sentaram-se, ele na poltrona próxima à janela, ela na beirada da cama, mantendo uma distância segura entre eles. Então, começaram ambos simultaneamente, interrompendo-se com sorrisos embaraçados. «Você primeiro», concedeu Gabriel. Luísa respirou fundo, organizando os pensamentos. «Quero entender o que significa tudo isso, Gabriel. Depois de 3 anos, sem qualquer contato, você aparece no maior evento da minha carreira, dizendo que cometeu um erro, que ainda me ama. Por que agora? O que mudou?» Gabriel colocou sua xícara na mesa lateral, escolhendo cuidadosamente as palavras. «Tudo e nada, ao mesmo tempo. Profissionalmente, consegui tudo o que estava programado para mim. Assumi a vice-presidência, expandi a empresa internacionalmente, ganhei o respeito do mercado e, mais importante, a aprovação do meu pai». Ele fez uma pausa, o olhar perdendo-se momentaneamente na paisagem além da janela. Mas cada conquista me deixava mais vazio, cada elogio soava mais oco. «Isso não responde minha pergunta», insistiu Luísa. «Por que agora?» «Porque finalmente tive coragem», admitiu ele. «Há 2 dias vi sua foto em uma revista. Você estava em um evento em Paris, sorrindo daquele jeito que ilumina seus olhos. O texto mencionava seu sucesso, como você havia revolucionado a cena da moda, com designs que celebram a diversidade e a herança cultural brasileira. E naquele momento, tudo ficou claro. Enquanto eu seguia um caminho traçado por outros, você criava o seu próprio. Enquanto eu me conformava, você transformava». Luísa sentiu a emoção crescer em seu peito, mas manteve a expressão controlada. «Então é isso? Uma crise existencial? Decepção com suas escolhas?» «Não, Luísa, é muito mais». Gabriel levantou-se, aproximando-se lentamente. «É perceber que abri mão da única pessoa que me fez sentir verdadeiramente vivo. É reconhecer que escolhi segurança em vez de felicidade, tradição em vez de amor. É admitir que fui covarde quando deveria ter sido corajoso». A sinceridade nas palavras dele era palpável, mas Luísa ainda precisava de mais. «E seu pai? A empresa? Todas as razões que nos separaram ainda existem, Gabriel. Meu pai terá que aceitar minhas escolhas ou não. A empresa continuará existindo, com ou sem mim na vice-presidência. Aprendi da maneira mais difícil que nenhum sucesso profissional compensa o vazio de uma vida sem amor genuíno». Luísa levantou-se também, criando novamente distância entre eles. Caminhou até a janela, observando a cidade enquanto organizava seus pensamentos. «Você faz parecer tão simples», murmurou, «como se pudéssemos simplesmente retomar de onde paramos, ignorando os 3 anos que se passaram, tudo o que construímos separados». «Não acho que seja simples», respondeu ele, aproximando-se novamente, mas sem invadir seu espaço. «Sei que você construiu uma vida aqui, uma carreira brilhante, novas relações. Não estou pedindo que abandone nada disso. Estou pedindo uma chance, apenas uma, para fazermos diferente desta vez». Luísa virou-se para encará-lo, finalmente permitindo que a emoção transparecesse em sua voz. «Você tem ideia do quanto sofri? Não foi apenas um romance interrompido, Gabriel. Foi ter que recomeçar do zero, em outro país, outra língua, longe de tudo o que conhecia. Foi acordar todas as manhãs tentando não pensar em você, em nós, no que poderia ter sido». «Eu sei», murmurou ele, a culpa evidente em seus olhos. «E passarei o resto da vida tentando compensar esse sofrimento, se você me der essa chance. E se não der certo novamente? E se seu pai continuar se opondo? E se as pressões forem grandes demais?» «Então enfrentaremos juntos», respondeu Gabriel com convicção.
Não sou mais o mesmo homem que cedeu às pressões 3 anos atrás. Aprendi que algumas coisas valem qualquer sacrifício. Nosso amor é uma delas. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção contida, de perguntas não formuladas, de esperanças frágeis que começavam a ganhar forma. Há algo mais que você precisa saber, disse Luísa finalmente. Antônio Lin, ele e eu estamos desenvolvendo uma relação que vai além dos negócios. Nada oficial ainda, mas... Gabriel sentiu um aperto no peito, mas assentiu. Eu percebi ontem. A forma como ele olha para você é como eu olho. Ele é um homem extraordinário, continuou Luísa. Inteligente, gentil, bem-sucedido, alguém que valoriza meu trabalho e respeita minha independência. Cada palavra era como uma pequena ferida, mas Gabriel manteve-se firme. Ele parece ser tudo o que você merece. Conversei com ele esta manhã sobre você, sobre nós, sobre o passado. E ele disse algo sobre Yuan Feng, conexões predestinadas que nem o tempo nem a distância conseguem quebrar. Disse que reconheceu isso quando nos viu juntos ontem. Gabriel não pôde conter um sorriso triste. Um homem sábio, além de tudo. Ele me encorajou a vir aqui, a descobrir se o que tivemos ou temos vale a pena ser salvo. A revelação surpreendeu. Gabriel. Aquele gesto de Antônio demonstrava uma grandeza de espírito que poucos possuíam. E você, Luísa? O que acha? Vale a pena? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Luísa caminhou lentamente pelo quarto, como se o movimento físico ajudasse a organizar os pensamentos. Nesses 3 anos, construí uma vida da qual me orgulho. Transformei dor em arte, conquistei respeito em um mercado extremamente competitivo. Provei, principalmente para mim mesma, que meu valor não depende de sobrenomes ou conexões sociais. Ela fez uma pausa, encarando-o diretamente. E por mais que tenha tentado, por mais que tenha me envolvido com outras pessoas, por mais que tenha focado exclusivamente em minha carreira, nunca consegui te esquecer completamente, Gabriel. Você permaneceu como uma pergunta sem resposta, um capítulo inacabado. As palavras dela acenderam uma chama de esperança no peito de Gabriel. Então terminemos esse capítulo juntos e comecemos outro, sugeriu ele, aproximando-se lentamente. Hux, não estou pedindo que abandone tudo o que construiu. Pelo contrário, quero fazer parte dessa construção daqui para frente. Como exatamente isso funcionaria? Você em São Paulo, eu em Paris? Podemos encontrar um meio termo. Posso me mudar para Paris, trabalhar remotamente. Ou podemos dividir nosso tempo entre as 2 cidades. Nenhuma distância é insuperável quando existe vontade genuína. A convicção na voz dele era tocante, mas Luísa ainda tinha reservas. E quanto ao seu pai, ele aceitaria essa mudança? Honestamente, provavelmente não no início. Ele ainda está preso a valores ultrapassados sobre classe social e casamentos adequados. Mas isso não importa mais para mim. Se precisar escolher entre a aprovação dele e uma vida com você, não hesitarei desta vez. Luísa aproximou-se, tocando o rosto de Gabriel suavemente, como se verificasse se ele era real. 3 anos atrás, eu disse que talvez no futuro, quando você estivesse firmemente estabelecido na presidência e eu tivesse minha própria marca consolidada, poderíamos tentar novamente. Parece que esse futuro chegou mais cedo do que imaginávamos. Gabriel cobriu a mão dela com a sua, sentindo o calor familiar que tanto lhe fizera falta. Significa que estamos ganhando tempo, sussurrou. Os olhos de Luísa brilhavam com lágrimas contidas. Não de tristeza, mas de emoção pura, de possibilidades renovadas. Não será fácil, advertiu ela. Ambos mudamos, crescemos separados, teremos que reaprender um ao outro. Cada dia ao seu lado será uma descoberta que aguardo com alegria. Lentamente, como se o tempo desacelerasse, ao redor deles, seus rostos se aproximaram. O beijo que selou aquele novo começo foi delicado, carregado de memórias e promessas, uma ponte entre o passado que compartilharam e o futuro que construiriam juntos.
3 meses depois, a mansão dos Vasconcelos, no bairro do Morumbi, estava decorada para um evento excepcional. No amplo jardim, sob tendas elegantes, reuniam-se figuras proeminentes da sociedade paulistana, empresários influentes e nomes importantes da moda nacional e internacional. À ocasião, o lançamento oficial da parceria entre a Vasconcelos Têxtil e a marca Batista, intitulada Pontes Culturais, uma linha de tecidos sustentáveis e peças exclusivas que combinavam a tradição manufatureira da empresa centenária com a visão inovadora da designer que conquistara Paris. No centro do jardim, sob um gazebo decorado com flores tropicais, Gabriel e Luísa recebiam os convidados lado a lado. Ela deslumbrante em um vestido de sua própria criação, que mesclava a renda tradicional nordestina com corte contemporâneo. Ele, elegante em um terno azul marinho que complementava perfeitamente o visual dela. Entre os convidados especiais, Antônio Lim circulava com desenvoltura, conversando animadamente sobre as perspectivas de expansão da marca para o mercado asiático. Sua presença, longe de causar constrangimento, simbolizava a maturidade emocional e profissional de todos os envolvidos. Em um canto mais reservado do jardim, Eugênio Vasconcelos observava a cena com expressão contemplativa. Os últimos meses haviam sido um verdadeiro turbilhão em sua vida. A decisão de Gabriel de renunciar à vice-presidência para seguir Luísa em Paris provocara a maior crise familiar em décadas. Semanas de discussões acaloradas, ultimatos e silêncios pesados marcaram o relacionamento entre pai e filho. A reviravolta começou de forma inesperada, através de Helena, ex-esposa de Eugênio e mãe de Gabriel. Retornando temporariamente de Portugal, ela organizou um jantar que reuniu Eugênio, Gabriel e Luísa, o primeiro encontro formal entre o patriarca e a designer desde o rompimento, 3 anos antes. Aquela noite transformou a percepção de Eugênio. Ao conhecer verdadeiramente Luísa, não como a costureira de origem duvidosa, mas como a mulher talentosa e determinada que conquistara Paris por mérito próprio, algo começou a mudar dentro dele. A forma como ela falava sobre negócios, sua visão clara sobre o futuro da moda sustentável, seu conhecimento do mercado internacional, tudo isso revelava uma parceira à altura do filho que ele tanto prezava. Você não a estava protegendo. De mim, dissera Gabriel durante uma conversa decisiva semanas depois. Estava protegendo seu próprio preconceito, sua visão limitada de um mundo que não existe mais. As palavras duras, mas verdadeiras, provocaram a mais profunda reflexão na vida de Eugênio. Aos 65 anos, ele começava a questionar valores que sempre considerara absolutos, a reconhecer que o mundo, além de seus círculos tradicionais, era muito mais rico e complexo do que imaginava. A gota d'água veio quando a proposta de parceria entre a Vasconcelos e a Batista chegou às suas mãos, acompanhada de projeções financeiras impressionantes e cartas de apoio de importantes players do mercado internacional. Os números não mentiam. Aquela união, além de fazer sentido emocional para seu filho, representava uma oportunidade de negócios extraordinária. Agora, observando o casal receber elogios e felicitações, Eugênio sentia uma mistura complexa de emoções. Orgulho pelo filho que tivera a coragem de seguir seu coração, admiração pela mulher que conquistara seu lugar por mérito próprio e, principalmente, uma compreensão tardia de que o amor verdadeiro transcendia barreiras sociais, culturais e econômicas. Aproximando-se do casal, Eugênio pigarreou levemente para chamar-lhes a atenção. A imprensa está pedindo uma foto oficial da família Vasconcelos com a nova parceira, disse ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Gabriel e Luísa trocaram olhares surpresos. Era a primeira vez que Eugênio se referia a ela como parte da família, ainda que de forma indireta. Claro, pai, respondeu Gabriel, colocando o braço em volta da cintura de Luísa. Estamos prontos. Enquanto posavam para as câmeras, Eugênio, no centro, Gabriel e Luísa ao seu lado. O patriarca surpreendeu a todos sussurrando. Vocês provaram que eu estava errado.
E pela primeira vez na vida, estou feliz por ter sido derrotado. Luísa sorriu comovida pela admissão que custara tanto ao orgulhoso empresário. Naquele momento, sob os flashes das câmeras, uma nova página começava a ser escrita na história dos Vasconcelos. Uma história onde tradição e inovação, poder e sensibilidade, passado e futuro se entrelaçavam como os fios de um tecido resistente e flexível ao mesmo tempo. Mais tarde naquela noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Gabriel e Luísa caminharam de mãos dadas pelo jardim iluminado. Pararam sob uma antiga mangueira, cujos galhos formavam um dossel natural sobre suas cabeças. "Conseguimos", murmurou ele, abraçando-a pelas costas enquanto observavam as estrelas entre as folhas. "Contra todas as probabilidades." Ainda temos desafios pela frente", lembrou ela sorrindo. "Paris, São Paulo, a expansão para Xangai, a coleção de inverno. Mas enfrentaremos juntos", completou Gabriel. Como deveria ter sido desde o início. Virando-se para encará-lo, Luísa tocou seu rosto com ternura. "Sabe o que mais gosto em tecidos? A forma como diferentes fios com cores e texturas distintas podem se entrelaçar para criar algo novo, algo belo. Algo que não seria possível se cada fio permanecesse isolado." "Como nós", concordou Gabriel, beijando suavemente a palma da mão dela. "Como nós. Diferentes, mas complementares. Mais fortes, juntos, do que separados." Sob o céu estrelado de São Paulo, selaram essa promessa com um beijo. Não um final feliz, mas o começo de uma jornada compartilhada, um tecido único sendo pacientemente criado,